E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 14, de 15 a 24. Jesus ensinava através de parábolas, ou seja, essa era um estilo de Jesus. E parábola é muito bom, porque é uma ilustração. Toda parábola tem uma lição central, e essa que nós devemos pegar, a lição central, não é várias parábolas, como se fosse o ensino de Paulo, que ele vai falando, isso aqui é isso, isso. Na parábola tem um ensino central. Às vezes a gente pode pegar algumas coisas, mas normalmente por parábolas é aquele estudo central. Outra coisa que Jesus tinha em mente era o reino de Deus. Ele veio e implantou o reino de Deus aqui. Implantou, ponto. Estava implantado. Só que está no começo, é incipiente, ou já ainda não. É o reino de Deus que vai se implantar totalmente quando ele voltar. Quando tiver o final dos tempos, o final do tempo. Final dos tempos nós estamos, né? Entre uma primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Tem o sinal dos tempos, está em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. É bem a descrição e falando do final dos tempos, que é o final entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Mas a implantação total do reino de Deus é quando ele voltar e todo olho verá. A última trombeta vai tocar. A Bíblia fala em todos os evangelhos, todas essas cartas de Paulo, de Pedro, de João, ou seja, está falando da vinda de Cristo. E essa vinda de Cristo vai ser maravilhosa. E a Bíblia fala que o reino de Deus tem tudo a ver com comida, tudo a ver com festa. Você vê algumas parábolas, né? O filho pródigo, ele chegou em casa e o pai deu uma festa. Várias outras parábolas terminam em festa, sempre são uma festa, a festa. E essa festa é uma constante no reino de Deus, é uma constante. E hoje eu queria falar sobre um banquete, que é a ilustração do que vai ser o banquete da boda do cordeiro. Então eu vou ler esse texto que está em Lucas 14, de 15 a 24. E quem puder seguir, quem puder abrir a sua Bíblia, vamos ler. Lucas 14, 15 a 24, eu vou ler na versão da NVT. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito, me desculpe. Outro ainda disse: Acabei de me casar, não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa às ruas, becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: Vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham. E de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Eu queria orar e queria que vocês concordassem com a minha oração. A oração é a seguinte:
o que Deus falar com você, você faz. Que desça da cabeça ao coração e você fale assim, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou transformar, e que Deus quis falar com você hoje que se torne em prática. Tá bom? Posso orar isso, gente? Então vamos lá. Nosso Deus e Pai, o Senhor tem muita coisa para falar para a gente nessa noite, nessa parábola, nesse ensino de Jesus. Eu quero que o Senhor não só nos convença, mas nos converta. E não só a gente concorde contigo, mas também haja disposição tua de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu um convite para uma festa importante, provavelmente você é importante para o dono da festa, né? Se você recebeu esse convite, você é importante. Mas você também só pode ir se receber o convite, senão você não vai ser um penetra. Na realidade, você é importante e você recebeu. Agora, essa figura aqui sugere uma grande festa. Tem um texto paralelo em Mateus que tem uma ênfase um tanto mais aguda, mais bruta, porque Mateus escreveu para judeus e ele encaixa essa parábola para Jesus, que era judeu e que veio para os seus não os receberam. Mas, nessa versão, Mateus diz que aqui era um rei, um grande rei, que casou o seu único filho. Então ele põe mais importância nessa festa. Ou seja, um rei que deu importância, que era o seu único filho. E isso ilustra muito bem as bodas do Cordeiro. O que são essas bodas do Cordeiro? É o jantar, a festa que nós, os cristãos verdadeiros, vamos participar no último dia, que Deus tem preparado desde antes da fundação do mundo. Imagina só, antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva, antes de qualquer coisa, ele já preparou esse jantar. E esse jantar, essa parábola, ilustra a grande ceia e a grande festa que Jesus está preparando. Então, é o que está escrito em Apocalipse 19:9. Bem-aventurado, ou seja, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. Banquete do casamento do Cordeiro, olha só. Quem que é o Cordeiro? É Jesus. E quem é a noiva? A igreja. Somos nós. Somos nós que fomos salvos. Então, essa é somos bem-aventurados. Você é convidado. Eu fui convidado. Nós somos. Não há ninguém que não seja convidado para esse casamento, para esse jantar. E Mateus está dizendo uma coisa, olha, os bois já foram mortos, os novilhos cevados já foram mortos, está tudo pronto. Ou seja, essa festa vai ser uma festa muito bacana. Não podemos perder essa festa. Porém, os convidados não foram. E deram respostas assim, muito, às vezes, convincentes até. Olha, eu vou casar. Tudo bem, você vai casar, você não vai. Comprei bois, eu tenho que arrumar. Eu comprei isso, eu fiz aquilo. Eu tenho compromisso. Me desculpe. Ele está até pedindo desculpas, né? Todos foram educadíssimos, mas demonstra que por mais importante aquilo que eles estavam fazendo, que eles queriam fazer, era mais importante que a festa do rei, do casamento do seu filho. Isso demonstra isso. Será que temos alguma coisa mais importante do que as bodas do Cordeiro? Né? Mais importante do que o reino? Né? Então, a importância do reino e das bodas do Cordeiro. Será que nós fomos convidados, será que vamos dar alguma desculpa? Nada é mais importante, mais valioso do que o reino de Deus. Agora, é interessante que aqui,
ele coloca que os convidados não foram. Então você vai nos becos e você vai convidar as pessoas que estão na rua. Você vai convidar, segundo Mateus, os bons e os maus. Interessante isso. Você vai e convida quem está dormindo na rua, quem não tem nenhuma nada que o predique para isso. Somos nós. Principalmente para Mateus, porque Mateus ele está falando que a festa era mesmo feita para os judeus. João 1 fala, ele veio para os que eram seus, ou judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então ele veio para os seus, e Mateus ele é muito contundente com os judeus. Lucas é mais para nós, que não somos judeus. Mas nós somos os verdadeiros convidados. Nós somos as pessoas que entramos na festa. E aqui, nessa versão, ele fala, insista com todos. Não é bem a palavra tão forte quanto na revista atualizada de João Ferreira, que diz assim, obrigue-os a entrar. Então você vai nos becos, vai chamar pessoas boas, pessoas ruins, e obriga essas pessoas a entrar na festa. Obrigue-os. Você se sente obrigado muitas vezes? Eu me sinto muitas vezes, fui obrigado. Se você pensar, se eu for pensar que eu escolhi seguir a Jesus, é uma mentira. Eu fui obrigado a isso. É só pegar a minha história, desde criança, desde adolescente. É uma história que eu nunca escolhi Jesus. Mas Ele me escolheu. Ele tirava pessoas do meu lado. Na realidade, eu queria seguir essas pessoas e elas eram afastadas de perto de mim. Ele me colocou no caminho dele. Você tem essa experiência? Pensa na sua vida. Pensa por que você está aqui. É porque você realmente falou, eu quero seguir a Jesus. Ou você veio para cá e fala, eu realmente, ele chegou esse servo e me obrigou a chegar lá. Então, eu me sinto realmente obrigado, muitas vezes, a entrar no reino de Deus. O texto diz que a importância desse convite, que foi menosprezado pelas pessoas e obrigado para as pessoas más, pessoas boas e más a entrarem, é realmente o que nós somos. Somos nós que participamos dessa festa. O convite é para nós. Agora, em Mateus, tem uns versículos que não tem aqui em Lucas, que é muito interessante. Mateus 22, 11 e 12, que diz assim, quando o rei entrou para recebê-los, já estava todo mundo na festa, notou que um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento, e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem roupas adequadas para esse casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarre-lhe as mãos e os pés, lance-o fora, lá na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem tem a ideia que o Antigo Testamento é sem a graça e o Novo Testamento é graça e só amor e só a graça, é um engano isso. Na realidade, o Novo Testamento é mais violento que eu acho que o Antigo Testamento. Porque tem essas palavras duras, amarrem-lhe as mãos, lancem fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Agora aqui nós vemos uma pessoa que estava na festa, mas não estava vestida adequadamente. Provavelmente, quando a pessoa entrava na festa, davam-lhe roupas adequadas para a festa, porque ninguém ia ter roupa adequada para essa festa. Mas esse indivíduo provavelmente não pôs a roupa, e estava sem a roupa adequada.
esse convidado não quis se vestir e ficou calado. Ou seja, ele não tinha desculpa. Quando uma pessoa vai a um casamento, é uma ofensa para os noivos ou para os padrinhos você não se vestir adequadamente. Ninguém vai camiseta regata e bermuda num casamento. Isso é uma ofensa, isso aí é um ato de ofensa. E aqui, o rei se sentiu ofendido, até porque ele deve ter dado a roupa para eles. Então, tem gente que se veste normal para viver essa festa e para viver a vida cristã. Tem gente que se veste normal e está inadequado. Está inadequado. Essa festa faz a gente lembrar de Romanos 12, 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, vocês não sejam conformes a esse mundo. Não se vistam como todo mundo está vestido lá fora, na festa, na boda do Cordeiro. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis, mas vistam-se da maneira correta que deve estar aqui, vocês e eu, como participantes nas bodas do Cordeiro. Isso é a maneira. Tem gente que não se veste, né? Tem gente que se veste como era antes. Faz as mesmas coisas que estava fazendo antes. Na realidade, ele está se conformando, sendo conforme o mundo todo, mas não conforme as pessoas que estão em Cristo. A Bíblia fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a maneira de estar no reino de Deus, transformados pela renovação da vossa mente e ser nova criatura, vestir-se novamente, vestir-se de uma outra maneira. Não é muito fácil, não. Você vai falar, como Paulo fala, você vai ter que, muitas vezes, crucificar a sua carne. Muitas vezes você vai ter que dizer: eu quero fazer isso aqui, mas não vou fazer. E confessar para Deus: Deus, eu quero pecar. Me ajuda a não pecar. Porque ainda temos essa carnalidade dentro de nós. Ainda temos a carne dentro de nós. E muitas vezes nós vamos falar para Deus: Deus, eu quero pecar, mas não me deixa pecar. O Pai Nosso, né? Não nos deixes cair em tentação, não nos induzas da tentação. Senhor, não me leve para um lugar onde eu possa cair. É o que Jesus está falando no Sermão do Monte. Não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, mas não me deixa cair. Senhor, não me deixa tirar a roupa que o Senhor me deu, que é uma roupa santa, de santidade, e pôr de novo aquela roupa que o mundo me dá. Por isso que 1 João fala, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo de nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. 1 João 1,9. Vamos cair várias vezes. Várias vezes nós vamos tentar tirar essa roupa de santidade e pôr a roupa que está no mundo. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo de nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Isso entra o arrependimento. O que é arrependimento? Não é remorso, tristeza porque pequei, ficar triste e ficar uma semana dentro do quarto chorando. Não é isso arrependimento. Arrependimento é você e eu sabermos que pecamos, pequei, ter consciência do pecado, uma tristeza muito grande pelo pecado. Porém, essa tristeza nos leva para Jesus. E salvação é arrependimento e fé. Essa é a pregação dos apóstolos lá em Atos. Arrependimento e fé. Fé em quê? Fé que a obra de Jesus Cristo é suficiente para me salvar.
Fé que ele morreu pelo meu pecado. Fé que eu estou salvo pelo sangue do Cordeiro. E ele continua me salvando. Então, arrependimento e fé é a maneira de nós seguirmos, começarmos a nossa salvação e seguirmos a nossa fé cristã. Existem muitos ateus evangélicos, gente. Muitos ateus que vivem aqui porque tem um convívio gostoso, né? Tem pequenos grupos, vai lá, come. Então vem aqui até dar uma contribuição em dinheiro. Isso aí acontece. Estão aqui. Mas não passam de ateus evangélicos. Porque não houve aquela conformação. Na hora que vier a confrontação, fala, mas você está vestindo a roupa inadequada para o reino de Deus. Em Colossenses 1, 21 a 23 diz assim, isso inclui vocês, a mim e a vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, ou seja, nós estávamos longe de Deus, éramos inimigos de Deus, deles separados pelos maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo pela morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos. Olha que maravilha. Nós podemos apresentar diante de Deus santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas e que foram anunciadas em todo o tempo e que eu, Paulo, fui designado para proclamar. Então, precisamos ter a roupa nova. Não ser somente estar convivendo ou estar na festa, mas sem... porque tem muita gente que critica o evangelho, a teologia da prosperidade, critica que eles só pensam em prosperidade, mas vamos ver as nossas vidas. Eu só estou pensando em ganhar e o que eu tenho eu reparto. Às vezes a gente não prega a teologia da prosperidade, mas vive a teologia da prosperidade. Então, na realidade, essa roupa nova, ele pode me dar. Eu posso vestir uma outra roupa. A roupa antiga, que está carregada dos meus vícios, carregada dos meus ídolos. Ídolo é tudo aquilo que eu tenho que me faz muito infeliz se eu perder. Ou tudo que eu sou muito infeliz porque eu não tenho. Na realidade, Jesus teria que me satisfazer com tudo isso. E essas pessoas não foram para a festa porque tinham ídolos. Temos algum ídolo? Ou não? Isso é importante nós pensarmos. Então, todos nós fomos convidados para bodas do Cordeiro. Estamos aqui, provavelmente todos estaremos lá, mas estamos todos vestidos adequadamente? Pense na roupa que você está usando e na roupa que você deve usar. Na roupa que você deve tirar e colocar para entrar e ficar nas bodas do Cordeiro. E hoje é um dia de festa. É meio semelhante essas bodas do Cordeiro. É meio semelhante. A ceia do Senhor é uma festa que celebramos aqui na igreja uma vez por mês, pode ser o tempo, a época que for, tem igreja que é todo domingo, tem igreja que é a cada 6 meses, tem igreja a cada 3 meses. O importante é que a ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor. Ele falou, todas as vezes que vos reunides, partam o pão e bebam o vinho, em memória de mim. Então, hoje é o dia que nós vamos fazer isso. Nós estamos todos convidados para essa festa. Todos vocês são convidados para participar dessa festa. Porém, essa festa faz nos refletir algumas coisas. E eu gostaria de refletir com vocês algumas coisas antes de nós tomarmos o vinho, comermos o pão, participarmos da ceia do Senhor.
pensarmos no passado. O passado foi que Jesus Cristo morreu na cruz. Então, todos estão convidados, mas ninguém pode participar da ceia do Senhor se não tiver em mente que Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado, encarnou, morreu naquela cruz por mim e por você. Essa consciência, essa certeza tem que estar na nossa mente para participar da ceia do Senhor. Porque senão tem algumas consequências que eu quero ler daqui a pouquinho. Então, tem que vir à nossa mente o passado, que é o que Jesus fez. Essa é uma das realidades. E a realidade presente. A realidade presente é que nós fomos convidados à ceia e fomos convidados às bodas do Cordeiro. Você vai? Jesus ele exige uma exclusividade. Paulo fala em Romanos, para ser salvo você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida e crer no sacrifício de Jesus e que Ele era Deus, mas confessar Jesus como Senhor. E aquela palavra é escravo. Ele é meu Senhor. Não é muito fácil. Aliás, é impossível, só por Jesus isso. Só por Jesus, porque o escravo não tem nada. Ele é pobre de espírito, como diz o Sermão do Monte. Ele não tem nada a oferecer, ele é um escravo, então eu ofereço nada a ti. E sou salvo somente pela graça. Então hoje eu sou convidado porque eu estou nos becos, sou ruim, sou um mendigo, eu não mereço ser convidado para as bodas do Cordeiro. Mas essa é a conotação da nossa vida diante de Deus. Somos pobres de espírito, não temos nada a oferecer. Então, antes, Jesus morreu na cruz por mim. Agora eu fui convidado mesmo sem ter nada para oferecer a Deus. E o futuro? O futuro é glorioso. O futuro são essas bodas onde vai começar uma vida eterna. Imagina, começa com um baita jantar, gente. Começa com imagina o que vai ser essa festa. E você foi convidado. Só não ofereça desculpas para não ir. Mas o futuro é glorioso, que o sangue de Jesus, Paulo fala em em 1 Coríntios 11, ele aponta para a segunda vinda de Cristo. Então, vamos olhar para o passado, a cruz de Cristo, o presente, onde eu sou convidado, e para o futuro, onde tem essas bodas do Cordeiro. Mas vamos vestir as roupas certas. Eu tenho alguns versículos aqui que nos fazem pensar na seriedade desse momento. Todos estão em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 17 diz: por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso aqui é muito simples, né? É um cálice de vinho e um pão. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Mas comer nessa hora que nós estamos celebrando a ceia do Senhor indignamente é um problema muito sério. O versículo próximo diz: portanto, cada um examine a sua consciência, veja a roupa que está vestido, e então coma e beba o cálice. É interessante que esse versículo ele não exclui a pessoa. Ele fala: examine-se, pois, o homem, e coma. É examinar, você falou, eu não sou digno de tomar esse pão e cálice. Não sou mesmo. Eu sou um pecador. Mas, olhando para trás, Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim. E se Jesus Cristo morreu por mim, Ele me substituiu, Ele pagou o preço do meu pecado. Então eu estou me examinando, me achando totalmente indigno, porém,
Jesus me dá isso pela graça. Mais alguns versículos. Portanto, que cada um examine sua consciência, veja que roupa está vestindo. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que trata o corpo de Cristo, ou seja, a Bíblia fala em discernir o corpo, estará sendo julgada ao comer e beber para seu próprio castigo. Paulo é muito duro nesse capítulo 11. Muito duro. É por isso que muitos de vocês, e ele fala isso para os coríntios, muitos de vocês estão doentes e fracos, alguns já morreram espiritualmente até. Porque lá era uma briga na hora de comer, na ceia do Senhor. Lá eles comiam uma refeição, não era um cálice, um vinho, um pão, eles faziam uma refeição e os mais ricos pegavam tudo dos pobres, os pobres passavam fome, os ricos comiam demais, ficavam bêbados. Então, ele está falando, por isso que vocês são fracos e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, não seríamos julgados. Ou seja, Paulo, na descrição e no ensino da ceia, ele é muito duro. Mas ele quer que nós participemos. Então, se você, ao examinar-se, achar que não é digno, confesse a Jesus o seu pecado, volte-se para Ele, ponha na sua cabeça aquela intenção de voltar, isso é arrependimento, é aquela intenção de voltar ao primeiro amor de Jesus, de voltar a Ele. Aí sim, nós todos estamos dignos de participar da ceia do Senhor e dessa festa que nós estamos sendo convidados agora. Então, eu vou pedir para que sirvam o cálice, sirvam o pão, nós vamos comer e beber juntos, e enquanto isso nós vamos cantar.